Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no terceiro capítulo de Números. Nós vamos falar sobre o serviço, o que os levitas faziam, né? O serviço e o censo dos levitas. Lembrando que nós já falamos do censo das outras tribos, mas o do levita é diferente. Até a idade para contar aqui vai ser diferente, tá? Então, sem demora, nós já vamos partir para o início desse capítulo. Ele vai explicar primeiramente sobre a ordem das tribos no acampamento. Nós falamos disso no capítulo anterior. Mas nós vamos falar acerca de como que ficava os levitas. Você tinha 3 filhos de Levi, né? 3 descendentes ali, então você vai ter um grupo de levitas, que são os gersonitas, que ficavam ao sul, aliás, ao sul não, ficava ao sul os coatitas, né? Tá aqui o sul, o norte, né? O leste e o oeste, porque essa imagem está um pouco deitada. Então o que vai acontecer? Aqui você tem ao norte os meraritas, os filhos de Merari. Você tem ao oeste, que é o ocidente, atrás do tabernáculo, ficavam os gersonitas, né? E ao sul ficava aqui os coatitas. Isso aqui vai explicar muita coisa. Então, por exemplo, se Moisés e Arão, que ficavam na frente do tabernáculo, junto com os sacerdotes, eles eram descendentes de Levi. De qual desses 3 eles eram? Eles eram descendentes dos coatitas, tá ok? Então, sendo descendente dos coatitas, entre os coatitas vai se levantar um homem que vai questionar a autoridade de Moisés. Então, esse homem é Coré, né? Ou Corá, dependendo. Então, você vê que ele está, dependendo da tradução, você vê que ele está bem próximo de Moisés. Aqui eles fazem parte do mesmo grupo, né? Apesar de todos aqui fazerem parte da tribo dos levitas, eles fazem parte de um mesmo grupo específico ali dentro da casa de Coate, tá? Outro detalhe importante para você ver essa proximidade dos coatitas aqui com Moisés, esse conflito, né? A ideia de que Coré poderia liderar também, ele vai seduzir alguns da tribo de Ruben. Por quê? Você vê ali Coré, Datã, Abirão e Iom, né? Um outro homem também, eles eram da tribo de Ruben. Então, você vê a sedução da tribo de Ruben, por quê? Porque eles estavam acampados próximos, então eles tinham contato. Ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. É o que acabou acontecendo aqui, né? Ficou muito próximo, acabou sendo corrompido, certamente por causa de estar dando ouvidos a alguém que estava ali com pensamentos errados, tá? Vamos continuar aqui para a gente saber especificamente o que cada um dessas 3 linhas dos levitas faziam, tá? Primeiro nós vamos falar dos gersonitas, são esses aqui que ficavam atrás do tabernáculo, né? Ficavam atrás do tabernáculo, os gersonitas eram responsáveis. Primeiro, o cabeça dos gersonitas, né? Vai ser Eliasaf, filho de Lael. A ideia dele seria tirar, carregar e montar. Então eles vão ter que retirar, carregar e depois montar, porque o tabernáculo ele tinha que ser desmontado e montado. Isso aconteceu cerca de 40 vezes no deserto, tá? Então, os gersonitas eles tinham que tirar, carregar e montar o quê? O tabernáculo, né, a tenda e sua cobertura, isso aqui. Então, eles tinham que também carregar o véu da porta da tenda, esse aqui da porta. As cortinas ao redor do pátio, do átrio, então essas cortinas todas que você está vendo aqui na lateral, era a responsabilidade dos gersonitas. Tá? Então, as cortinas da porta do átrio, aqui tinha uma porta também, tinha que carregar, era eles que era responsável. As cordas, essas cordinhas que você está vendo aqui, deixa eu limpar, essas cordinhas aqui, ó, tá? Você vê que as estacas, elas estão amarradas por umas cordas, né? Então, era a responsabilidade deles também e todo o serviço atribuídos a ele. Então, tudo mais, o que Arão estabelecesse, ou os sacerdotes estabelecessem para eles fazerem, eles tinham que fazer também. Isso serve para todos os demais levitas, tá? Esse último item aqui, tá? Eles estão a serviço dos sacerdotes, tá bom? Então, essa aí é a função dos gersonitas especificamente. Depois você tem os coatitas, são esses aqui, né? Então, os coatitas, o líder deles, o cabeça vai ser Elisafã, filho de Uziel, né? A função, tirar, carregar e montar o quê? A Arca da Aliança, que ficava aqui dentro, escondidinha, né? O que mais que eles tinham que carregar? A mesa dos pães da proposição, que está lá dentro do santuário. Então, os móveis, né? O candelabro, que é a menorá, ou o castiçal, né? O altar do holocausto e o altar do incenso. Então, esse altar aqui e o altar do incenso que ficava lá dentro,
que é o altar de ouro, né? Você tem o altar do holocausto aqui fora, que é o de bronze, e o de dentro. Tudo isso era a função deles carregarem. O cortinado e o véu, que ficava lá dentro. Os utensílios do santuário com que ministram. Então, praticamente, todos os móveis, né? Você vai ver que era a responsabilidade deles. E todos os serviços atribuídos a eles, eles deveriam fazer também. Então, isso aí é regra geral. Os levitas estão a serviço dos sacerdotes. Guarda isso, tá? Os meraritas, o que eles tinham que fazer? Esses aqui de cima, tá? Então, eles vão ficar com aquilo que sobrou de serviço. O líder deles era Zuriel, filho de Abiail. Tirar, carregar e montar o quê? As tábuas do tabernáculo. Você tinha muitas estruturas aqui que montavam unidas. Elas ficavam unidas. Quem viu o estudo sobre o tabernáculo, a partir do Êxodo 25, se eu não me engano, a gente detalhou muito sobre isso, né? Você tinha as tábuas e elas ficavam unidas formando uma parede, tá? Então as tábuas eram pesadíssimas, era de madeira de acácia, às vezes está escrito madeira de cetim. A madeira de acácia é uma madeira dura, pesada, resistente, durou muitos séculos e ela era revestida de ouro. Então imagina o peso dessas tábuas. As travessas e as colunas, ou seja, as colunas e as vigas, né, do tabernáculo, tudo isso era a responsabilidade deles. Os meraritas carregavam considerável peso, né? As bases, os utensílios, as colunas do átrio e suas estacas. Então essas colunas aqui e as estacas que fixavam as cordas, tá? Então você tinha que a corda era puxada e tinha que bater estaca para fixar. Tudo isso era a função dos meraritas, além de, claro, todo o serviço a eles atribuído. Então tudo que os sacerdotes e Arão ou o sumo sacerdote exigisse, eles tinham que estar prontos para fazer. Por exemplo, quando ia ofertar um boi aqui, por exemplo, um boi inteiro, né? Pensa o tamanho disso aqui, é 4 metros por 4 metros, algo gigantesco, tamanho de um quarto, né? Então, talvez o tamanho da sua sala aí que você está, ou maior, tá? Então, esse altar do holocausto era muito grande para assar um boi inteiro. Então, dava trabalho. Então, se o sacerdote solicitava, ó, levita, vem cá me ajudar. Preciso de ajuda para carregar esse boi, ou os bois, né? E aí, eles estariam a serviço, né? Ah, pega essa cinza aqui e joga fora. Você vai jogar em tal lugar, vai fazer assim, assim, assim. Todos eles estavam a serviço dos sacerdotes, ok? Ficou bem fácil de entender isso aqui agora, né? Vamos continuar? Vamos lá. O censo geral dos levitas, tá? Então, isso vai acontecer no primeiro dia do segundo mês, né, do segundo ano da saída do Egito. Ou seja, a data em relação à saída do Egito vai ser essa aqui, ó. A saída não, a contagem do tempo ali em relação ao período que eles estavam para sair do Egito. Então vai ser dia 1 do segundo mês do segundo ano. Contagem aqui vai ser de homens de 1 mês para cima, diferente da contagem anterior, né? A contagem dos outros israelitas. Aqui, a partir de 1 mês, já estamos contando. Isso aqui, evidentemente, considera que em 1 mês a criança já sobreviveu um prazo interessante para poder vencer as possíveis dificuldades de saúde e outras coisas mais, tá? Aqui estão as referências bíblicas e nós vamos continuar então acerca desse censo geral dos levitas. A partir de 1 mês já começa a contar os levitas, tá? Então você tem a tribo de Levi, aqueles cabeças aqui, eu estou falando cabeça das casas, né? Ou seja, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E aí a gente vai ter a população de cada uma dessas casas, dos levitas. Ou seja, vamos ver a população dos levitas de 1 mês para cima. Um detalhe, você vai observar que alguns levitas, como disse aqui o Rashi, né? Ele vai falar assim, primeiro, os levitas foram tomados em lugar dos primogênitos de Israel. Então você tem a contagem dos primogênitos e a contagem dos levitas. Os levitas Deus vai tomar em lugar dos primogênitos, porque a princípio os primogênitos todos são do Senhor. Possivelmente foram contados apenas os levitas, sem levar em consideração os sacerdotes ou até mesmo os próprios filhos de Moisés. Outra coisa, cerca de 300 levitas, vai dizer o Rashi, 300 levitas eram também primogênitos e por isso não precisaram ser resgatados. Então, nessa contagem aqui daquela turma, cerca de 300 levitas com primogênitos vão ser
não vou entrar na contabilidade, porque além deles serem levitas, eles também são primogênitos, não precisa de resgate. O Senhor disse a Moisés, olha aí, ó, conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, porque os primogênitos apontam para Cristo, que é o primogênito, tá? E aponta para a igreja também, nós vamos ver isso no finalzinho, tá? Cada um, olha, Deus quer que conte cada um nominalmente de um mês para cima. Então os primogênitos vão ser contados. E aí Deus fala assim, separe os levitas para mim, eu sou o Senhor, separar os levitas em lugar de todos os primogênitos. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Até os animais Deus fez separação, olha. Engraçado que lá no Egito, Deus também fez separação entre os animais dos egípcios e animais dos israelitas, né? Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima. Segundo o censo, foram 22.273. Então, se você tem 22.273, você vai precisar de um resgate. Os levitas tinham dado 22 mil, e aqui você tem, lembrando daqueles primogênitos que vai ser explicado por Rashi, né, que daria assim 22.300, mais esses aí, e eu me lembrei daqueles 300 que Deus fala com Gideão, né, fala assim, ó, vou selecionar só a turma aí, ficou só 300 com Gideão. E aí, o número dos primogênitos deu 273 que precisaram ser resgatados. Então, o que o Senhor vai falar? Põe os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Aí ele fala, porque os levitas serão meus. Então, o Senhor está adotando os levitas. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, não, 5 ciclos. Fica melhor você usar essa linguagem que está no original. 5 ciclos. E aí, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas em relação aos 60 gramas, ou seja, vai dar um quinto, né? Aqui, 12 para 60. Então, para cada primogênito, pagava-se em prata 5 ciclos de prata, tá? Que é o peso padrão do santuário, o valor monetário do santuário. Então, esse é o tipo de oferta em dinheiro. Muita gente fala que não existia oferta em dinheiro. Existia sim. Pelo resgate dos primogênitos é um dos exemplos, tá? Entregue a Arão e aos seus filhos, que são sacerdotes, esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. E a partir de então, todo filho primogênito homem, né, todo filho homem primogênito tinha que ser resgatado, tá? Os levitas, Levi, né, da tribo de Levi, foram tomados em lugar dos primogênitos. Então, como eu expliquei no vídeo sobre Samuel, todos os primogênitos deveriam ser os sacerdotes, né? Mas Deus vai lá e faz o seguinte, ó, já que Israel não cumpre o chamamento que Deus propôs para eles, e o chamamento é poderoso, eu vou mostrar a vocês no final desse estudo, para você ter ideia, Deus fala, no capítulo 19 de Êxodo, se vocês ouvirem a minha voz, então vocês serão um reino de sacerdote, um reino sacerdotal. Eles não ouviram a voz de Deus. Tanto o que é ouvir? É obedecer, tá? Que no capítulo 19, Deus propõe. Então, no capítulo 20, Deus dá a sua voz, que são os 10 mandamentos. E o Senhor está dando os 10 mandamentos, e o que o povo faz? O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim, né? E aí o povo vai lá e faz o bezerro de ouro. Ou seja, eles não ouviram, não deram ouvido, não deram atenção à voz do Senhor, quebraram o mandamento, e ao invés deles serem um reino sacerdotal, para que eles fossem sacerdotes no mundo para todas as nações, aí assim eles seriam uma nação santa, como Deus propôs, eles precisaram então primeiro fazer um micro dentro da própria nação, para depois o macro acontecer, né, por meio do evangelismo. Mas nós vamos entender isso aqui, tá? Então, ou seja, ao invés de pegar todo Israel como levitas, entre aspas, né, como ajudantes dos sacerdotes, e sendo os primogênitos dos sacerdotes, o Senhor vai ter que primeiro, entre aspas, evangelizar a nação de Israel por meio dos levitas. E esse evangelismo acontece por meio de figuras, tipologias que apontam para Cristo. Então,
você tem a tribo de Levi e você tem os sacerdotes tirados da casa de Arão ali para poder ministrar sobre eles, tá? O Senhor fala aqui, eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Então ele tomou os levitas em lugar de todo primogênito. Pode parecer que eu estou sendo repetitivo no versículo, mas as referências bíblicas são outras, tá? Então cada vez que eu leio isso aqui, são versículos diferentes. Então o Senhor fala assim, os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Então o Senhor deixa claro, todo primogênito é meu. Desde o dia que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todos os primogênitos de Israel, desde o homem até animais, serão meus. Eu sou o Senhor, ou seja, eu que mando. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Aqui é o Êxodo. Todo primogênito, todo primeiro filho que nascer é meu. Deus falando de novo, né? O primeiro filhote de tudo e tal. Mas o jumento, aí de vacas, né, de ovelha, tudo é do Senhor. Mas o jumento, que é um animal impuro para sacrifício, que for a primeira cria, esses vocês podem resgatar. Não é obrigado a resgatar. Eles poderiam dar o primogênito para o sacerdote. E o que o sacerdote faria? O sacerdote usaria o jumento como um animal de carga. Então tinha muita coisa para carregar, né? Então o jumento poderia estar a serviço do sacerdote. Agora eles poderiam, ao invés de deixar o jumento lá, eu quero comprar esse animal de volta. Então eles podem pagar o resgate, que era o que acontecia com os filhos, né? Então você pode, é uma opção, vocês podem resgatar. Agora vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. E o Senhor fala, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então chegava diante do Senhor, tinha que levar uma oferta, ou era o primogênito, ou era o resgate, tá certo? Mas o primogênito de um animal, aí nós já estamos em Levítico, por já pertencer ao Senhor, então os primogênitos dos animais já pertencem ao Senhor, isso não é oferta. Ninguém o dedicará, você não vai dar ele, eu vou dedicar esse primogênito ao Senhor. Não, ele já é do Senhor. Seja boi, gado miúdo, é do Senhor, tá? Então era proibido dar a oferta aquilo que já era automaticamente a oferta. Já é do Senhor. Então você não pode dar para o Senhor aquilo que já é dele, tá? Aqui em Lucas vai acontecer um negócio interessante. Segundo a lei de Moisés, eu vou frisar aqui, lei de Moisés, porque tem gente que fala que lei de Moisés é uma coisa, lei de Deus é outra. Não existe isso. Segundo a lei de Moisés, levaram um menino, no caso que o menino é Jesus, né, a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Daqui vem o costume de apresentar ao Senhor, que as pessoas têm até hoje, né? Mas aqui era conforme a lei de Moisés, a apresentação que não era só aquela apresentação de você levar a criança, orar por ele, pedir a bênção de Deus sobre a criança. Tinha toda uma questão de pagar ali os ciclos, 5 ciclos, levar uma oferta, tá? E tudo mais. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, a lei de Moisés e a lei do Senhor é a mesma coisa. Não existe essa diferença de lei de Moisés é uma coisa, lei do Senhor, lei de Deus é outra, tá? Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então isso está na lei de Moisés, que é a lei do Senhor também. A ideia é, quando Deus fala assim, né? Quando Deus fala assim, por meio de Moisés, entregue-me todo o primogênito dos seus filhos. Quem falou isso? Deus, certo? Mas quem está falando isso para o povo? Quem vai chegar e falar, Deus mandou, Deus disse assim, entregue-me Moisés, tá? Aí Deus fala assim, todo o primeiro filho que nascer é meu. Moisés chega lá para o povo e fala, Deus disse, todo primeiro filho que nascer é meu. Então, é a lei de Moisés, mas ao mesmo tempo que ele é legislador, é a lei de Deus, porque ele é o legislador absoluto, né? Então, olha que interessante. Jesus nasceu sob a lei, foi criado sob a lei, obedeceu à lei, fez tudo que a lei exige, tá? E aí, não quebrou os mandamentos da lei, Jesus. E aí, Jesus já nasce, vai ser apresentado ao Senhor, segundo a lei de Moisés, segundo a lei do Senhor. Isso significa Jesus, né, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, certamente, José e Maria pagaram ali os ciclos, 5 ciclos de prata, né, para poder trazer Jesus de volta para casa e também, depois de ter apresentado ao Senhor, evidentemente, e também alguma oferta eles devem ter levado. Ali foi a oferta no caso de Maria, né? Tinha toda aquela questão que nós já falamos anteriormente sobre o caso da purificação. Aqui o Senhor vai falar em Números 8, nós ainda vamos chegar nesse capítulo, fala assim, você porá os levitas diante de Arão. Significa que os levitas agora pertencem a Arão. Os levitas são de Deus, mas Deus deu eles para Arão, tá? Para trabalhar. E diante dos seus filhos, que são sacerdotes.
E os apresentará, vai apresentar os levitas por oferta movida. Então, os levitas vão ser apresentados também como oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Isso aqui é a consagração da tribo de Levi. Os levitas serão meus. Então Deus está falando aqui, ó, os levitas vão ser meus agora no lugar dos primogênitos. Depois disso, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda do encontro. E você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer do primogênito de cada um dos filhos de Israel, porque meu é todo primogênito. Então Deus trocou, né, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia que feri todo o primogênito da terra do Egito, eu os consagrei para mim. Deus sempre toca nesse assunto. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos. Então guarda isso. A tribo de Levi, ela fica como substituta de todo o primogênito de todas as tribos. Então, cada mulher que tivesse um filho, o primeiro filho era para ser tirado da família e dado para o trabalho no tabernáculo, ou o trabalho que Deus colocaria na mão dele para fazer. E os demais filhos ficariam com os pais. Mas como as tribos pecaram com o bezerro de ouro, a tribo de Levi, ela foi a tribo que não entrou naquele pecado do bezerro de ouro. Por isso Deus separou os levitas. E aí ele fala, olha, ao invés de eu pegar um de cada um de vocês, eu vou pegar essa tribo toda para mim no lugar dos seus primogênitos, das suas primícias, tá? Os levitas dados a Arão, tá vendo aqui? Os levitas foram dados a Arão e aos seus filhos, aos sacerdotes, dentre os filhos de Israel, entreguei-os, então Deus entregou a Arão para fazer o serviço dos filhos de Israel, que seria aquele serviço que os primogênitos fariam na tenda do encontro e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. Então, os levitas foram dados a Arão e aos sacerdotes. Do seu gado e das suas ovelhas, consagra ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho. Por que macho? Porque Jesus é macho. Então, ele representa o primogênito de Deus, tá? Com os primogênitos dos gados de vocês não devem trabalhar, porque os primogênitos não são deles. O primogênito é de Deus. Não era para usar os primogênitos lá para as colheitas, para os plantios e colheitas, para arar a terra e coisa assim. Nem deve tosquiar os primogênitos das suas ovelhas. Não era para tirar a lã. Por quê? Porque os primogênitos não eram do povo. Nasceu um boi, nasceu uma ovelha, nasceu um jumento, é tudo do Senhor. Se quiser resgatar o animal impuro, você pode ir lá e resgatar. Vai lá, um jumento, por exemplo. Vou comprar o jumento de volta. Você vai lá, resgata o jumento. O seu filho, você vai resgatar. Aí você tinha que resgatar os filhos, né? A menos que houvesse um voto. Evidentemente, o voto é uma exceção à regra. O caso de Ana, por exemplo, ela votou que daria o seu filho primogênito ao Senhor se Deus lhe desse um filho, que ela era estéril. Deus ouviu, deu um filho, ela foi lá e deu Samuel. Mas Samuel já era levita, mas pelo fato dele já ser levita e ainda assim ser primogênito por força do voto, Deus vai lá e abençoa ele poderosamente. Consagre-me todo primogênito, aqui, ó, Êxodo 13, logo depois da Páscoa, né? Êxodo 12, na Páscoa, na saída do Egito, aqui você tem, consagre-me todo primogênito. É desse evento que Deus sempre está lembrando, né? Todo primeiro filho que sai do ventre da sua mãe, olha aí, entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Então, todo primogênito pertence a Deus, mas não é o primogênito do homem, é o primogênito da mulher. Porque o homem poderia ter 2, 3 mulheres, e é aquele caso que, por exemplo, Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Não é o primogênito de Jacó, é os primogênitos das mulheres que Deus está falando aqui, que é dele, tá? E eu já expliquei esse caso. Talvez você ficou, mas eles podiam ter 2 ou 3 mulheres, como é que funcionava isso? Eu fiz um vídeo explicativo sobre isso aqui. Procura no YouTube assim, ó, Curso Bíblico Online. Por que a Bíblia fala disso? Um vídeo interessantíssimo, anote aí. Por que a Bíblia fala disso? Vou falar sobre isso aí, sobre a lei do levirato. É uma lei muito linda também. Tá muito legal para você entender aí e ver a beleza das coisas do Senhor. Tá? Como eu tinha falado da lei de Moisés e a lei do Senhor, eu acho que esse slide eu acabei repetindo ele, né? Mas vamos lá. É bom para você lembrar que a lei de Moisés e a lei do Senhor é a mesma coisa.
Todos os primogênitos são do Senhor. Aí algumas referências aqui, né? Detalhe, os primogênitos apontam para Cristo. Aí Romanos, Paulo vai lembrar, a fim de que ele, Jesus, né, seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que tivemos muitos filhos de Deus, né? Jesus era o único e agora ele é o primogênito, além de ser único no sentido, claro, da palavra, evidentemente no sentido de ser aquele único da mesma natureza, substância, essência, natureza divina, tá? Só Cristo é Deus absoluto e o que ele nos chama é para que a gente seja participante da família, mas ele não está chamando para a gente ser Deus nesse aspecto aqui não. Yod-He, Vav-He. Deixa eu fazer aqui uma transliteração, né? Yahvé, Jeová, alguns vão pronunciar de um jeito, outros vão pronunciar de outro. Isso aqui só Cristo é, tá? Nós não. Ah, mas aí parece que vamos ser como Elohims e tal, mas olha, anjos são chamados de Elohims, juízes são chamados de Elohims, isso fala de autoridade, isso fala de poderio, mas isso não fala que você vai receber o que Yahvé tem, Jeová, né? Você pode chamar de outra forma. Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele possui algumas coisas, características que nunca foi prometido para nós. Quais são? E nunca vai ser. Onisciência, onipotência, onipresença e aceidade. Ou seja, são 4 características, pelo menos, que nunca vai ser compartilhado com a igreja. Muitas outras coisas vão ser compartilhadas, tá? E ele vai ser o primogênito entre muitos irmãos, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, o primogênito é especial porque aponta para Cristo. E também aponta para o seu corpo, porque ele é o cabeça do corpo, certo? Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, é chamada de a igreja dos primogênitos. Quem são a igreja dos primogênitos? Os arrolados nos céus, que estão anotados, né? Você pode ler aqui Lucas 10, 20, quando Jesus fala com os seus discípulos. Os discípulos estavam lá empolgados. Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem e tal. Jesus fala, rapaz, vocês estão muito felizes, né? Mas fica feliz principalmente porque vocês têm um nome anotado nos céus, arrolado nos céus. Então, ou seja, eles fazem parte da igreja dos primogênitos. Olha aqui para que os primogênitos apontam. Para Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Né? Se ela é o corpo do Cristo, ela é Cristo também. Não é Cristo no sentido de ser Jesus, mas ela é o corpo de Jesus. Então, aqui Hebreus 12, 23 fala da igreja arrolada nos céus. Né? Filipenses 4:3, Paulo vai citar sobre isso. Apocalipse 3:5, Paulo vai falar sobre, João vai falar sobre isso também. Tá? Então vamos continuar. Agora veja a proposta de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. Agora, pois, isso aqui antes de Deus falar os 10 mandamentos. 10 mandamentos é Êxodo 20. No Êxodo 19, Deus diz: agora, pois, se, guarda o se. Repete comigo assim, se, para você entender. Se é uma condição. Não quer dizer que Deus vai fazer. Então você tem aqui o X, obediência, e o V é uma obediência e o X é desobediência. Qual que você vai fazer? Se você ouvir, ou seja, se você obedecer, então, ok. Né? Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, e ele falou em voz audível para o povo ouvir os 10 mandamentos, e guardarem a minha aliança, tem que guardar, não pode invalidar. Guardar a aliança. Que aliança é essa? Essa é a primeira aliança no Antigo Testamento. Vocês serão, Deus está falando, se vocês guardarem, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, ou um reino sacerdotal, e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Então Deus fez uma proposta, e essa proposta tem uma condição: se vocês ouvirem a minha voz. Israel não ouviu a voz de Deus, porque Deus fala no capítulo 20, os 10 mandamentos, e naquela mesma hora, vamos dizer, Deus está fazendo uma aliança, um casamento. Na lua de mel, o povo já está adulterando com um bezerro de ouro. Estava o bezerrão lá. E eles, né? E aí, o que acontece? Eles invalidaram, eles não guardaram a aliança. Então, ficou com o X aqui, ó. Infelizmente. Por isso que existe uma nova aliança.
Entendeu agora por que do Novo Testamento? Testamento é aliança. Então, por quê? Porque eles não ouviram atentamente a voz do Senhor. Você vai ver os profetas denunciando isso o tempo todo, né? Aí Pedro vai falar com a igreja o seguinte, lembrando que a igreja não é composta só de gentios convertidos, mas também de judeus convertidos. Primeiramente, foram judeus que se converteram a Cristo e gentios que se converteram. Sim, conversão. Judeus também se converteram. A Bíblia deixa isso bem claro, a Jesus. Vocês, porém, são. Vocês, agora ele não está falando condicionalmente, ele está falando com a igreja que recebeu a Cristo. Vocês são, é uma certeza. A geração eleita, porque aquela geração do passado não foi eleita. Aquela geração lá, ela adulterou com bezerro de ouro, ela não ouviu a voz de Deus, ela não se tornou tudo aquilo que era para se tornar. Então vocês são a geração eleita, vocês são sacerdócio real, olha lá era para ser um reino de sacerdote ou um reino sacerdotal, e não foi. Vocês são, na nova aliança, um sacerdócio real, vocês são a nação santa. Então, quem é a nação santa? Se você perguntar quem é a nação santa, a maioria das pessoas não sabe responder. A nação santa é a igreja. E quem que é a bandeira dessa nação? Cristo, que faz um povo só. Aí ele fala, vocês são a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, qual a propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele, que é Jesus, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, olha aí, vocês nem eram povo. Estava tudo espalhado. Agora, são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia. E agora, alcançaram misericórdia. Então, só para você fazer um comparativo para entender lado a lado, o que eu estou querendo explicar, no Antigo Testamento, a proposta que Deus fez para o povo de Israel na primeira aliança foi se ouvirem a minha voz. Eles não ouviram a voz de Deus. Vocês serão ou seriam, porque não foram. Propriedade peculiar, reino sacerdotal, nação santa. Essa é a proposta para Israel no Antigo Testamento. Você vai ver que em Jeremias 31, Deus promete uma nova aliança porque aquela primeira foi invalidada, ela foi quebrada, né? Eles quebraram aquela primeira aliança, então Deus teve que fazer uma nova aliança, tá? Por quê? Porque Deus fez a primeira aliança baseada num acordo, numa condição que não foi cumprida pelo povo. Da parte de Deus foi cumprida, mas pelo povo não. Então todas essas coisas que Deus já havia prometido, Pedro vai explicar para a igreja. Vocês nem eram povo, mas agora em Cristo, ele diz, vocês são a geração eleita. Propriedade exclusiva, vocês são. Né? Aqui não foram. Por que nós vamos saber disso? A proposta de Deus é que isso permanecesse. Isso não permaneceu. Aí ele diz à igreja, vocês são o sacerdócio real, a nação santa. E a igreja é composta de quê? Judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. Você vai ver isso onde? Pega a sua Bíblia e lê Efésios 2, 11 a 22. E também Gálatas 3, 26 a 28. Por exemplo, pois todos vocês são filhos de Deus. Lembra que Pedro fala? Vocês são povo de Deus. Mediante a fé aonde? A fé em Jesus Cristo. Para ser filho de Deus, tem que ter fé em Jesus Cristo. Por que a Bíblia disse isso? A Bíblia diz que aquele que não tem um filho, não tem igualmente ao Pai. Então, se um judeu ou gentil rejeita Jesus como um Messias, ele não pode ter o pai do mesmo jeito que tem um filho. Ou seja, ele não pode ter o pai de jeito nenhum. Seja judeu ou gentil que não crê em Jesus, a Bíblia diz que ele não tem o pai. Então, por que isso é importante? Você saber. Esse versículo não estava na minha lista, mas eu vou colocar aqui. Para você, eu vou deixar ele anotado aqui para você. Primeira João 2, 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então, se alguém nega Jesus como Messias, não tem Deus o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente, né, o Pai. Então, você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Tem que ter os dois, tá? E aí, 2 João, eu citei aqui 1 João 2, 23. E agora eu vou citar 2 João 1, verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse não tem Deus.
O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho, tá? E aí, evidentemente, a gente sabe disso. Vamos lá. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a filiação a Deus está relacionada com o mediador, a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Nós nos revestimos tanto de Cristo que nos tornamos cristãos. Olha como somos chamados, né? Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. O que é judeu ou grego? Grego aqui representa os gentios de um modo geral. Então, na igreja de Cristo não existe mais carne ou sangue, genealogia, ficar contando, mas eu sou descendente disso, sou descendente, isso não importa. Não pode haver judeu ou grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Para ser salvo, isso não faz diferença alguma. Deus não faz acepção de pessoa para salvar. Ele fala, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos vocês quem? Judeus, gentios, homem, mulher, escravo, livre, tanto faz. Todas as pessoas que recebem a Cristo são filhos de Deus, tá bom? Então, esse foi o estudo sobre números, né? O números aqui, o terceiro capítulo. Serviço e o censo dos levitas. Você segue a gente lá, quem já conhece o canal Curso Bíblico Online, conhece também o Devocional Bíblico Online. Digita aí no YouTube que você vai achar, tá? Você vai achar esses dois canais também no Instagram. Você pode pesquisar lá no TikTok, lá o Curso Bíblico Online. E convido você a conhecer o nosso site, cursobiblicoonline.com.br. Próxima aula, a aula do capítulo 4, vai ser os deveres e o período ministerial dos levitas. Bem interessante isso aqui, que eu vou falar que houve uma mudança, né, ao longo da trajetória sobre o período ministerial dos levitas. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.